Um bom dia a todos. Agora é 9h21 da manhã. Hoje é 6 de julho de 2026. Segunda-feira. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Instagram, Antônio Márcio Alves Meio. TikTok, Toninho Motoboy Expresso. Então vamos dar continuidade à live. A live agora vai terminar. A live final, tá? Ele não podia se conter mais, porque ali estava o seu irmão. Oh, o Senhor Jesus Cristo, ele conduziu todo aquele povo para a Palestina. Que hora nós estamos vivendo? Benjamim já está em sua terra. Lá estão eles. O mundo não sabe, ninguém sabe. Mas o Senhor tem os enumerado. 144 mil judeus. É o remanescente de Israel. É o único povo, além da noiva gentia, que é predestinado para receber o Espírito Santo. O Senhor está desejoso de se voltar a eles, de se apresentar outra vez a eles. A única coisa que falta é nós subirmos para o lar. E nós estamos preparados, nós recebemos uma mensagem que nos preparou. Meu irmão, minha irmã, não olhe para a tua humanidade. A tua humanidade não é contada diante de Deus. A tua humanidade é debitada na graça do Senhor Jesus Cristo. Olhe para as promessas de Deus, olhe para a palavra de Deus, se veja no espelho da palavra. Pare de olhar para si mesmo. Comece a olhar para as Escrituras, se veja dentro da palavra, dizendo: eu sou parte desta noiva, eu sou parte deste povo especial, zeloso de boas obras. Estas boas obras não são obras humanas, é a obra do Espírito através de nós, é a obra que Ele faz através de nós. O homem é como um trapo de imundícia, a justiça do homem, mas a palavra de Deus permanecerá. Nós estamos frente a este grande acontecimento. Nós nos voltamos para este momento onde o Evangelho se voltará para os judeus. Acontece um grande terremoto aqui nos dias dos gentios, finalizando a era gentia e inaugurando a era judaica. Agora haverá um outro grande terremoto para finalizar a era judaica. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, olhar para a mensagem do profeta, para nós vermos a obra que vai acontecer nesses 3 anos e meio. Observem agora exatamente a continuidade das Escrituras, exatamente a mesma. Sob a 7ª trombeta é para Israel o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Nós descobrimos sobre o 7º selo que quando estas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, a eles foram dadas vestes. Não que eles as tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Israel é salvo como nação. Deus lida com Israel como uma nação. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome, Israel. Então está nos mostrando que o mesmo que o 7º selo foi para a igreja, a 7ª trombeta é para Israel. O que foi o 7º selo para a igreja? 6 selos. 6 selos nos reuniram debaixo de uma mensagem. Foi debaixo do soar destes 6 selos que nós fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós entendemos a semente da serpente, que nós fomos justificados, que nós fomos santificados, que nós fomos preparados. Mas foi necessário o 7º selo para nos trazer um super batismo do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo só é liberada neste dia sob o 7º selo. 6 selos nos congregaram, mas foi necessário um 7º selo para nos colocar em prontidão para o rapto. Assim como Israel, o mesmo que o 7º selo, o 7º selo foi para a igreja, a 7ª trombeta é para Israel. Então, se nós olharmos para Israel, nós vamos ver que 6 trombetas ajuntaram Israel em sua pátria.
em 1946. Eles começaram a ser levados. Em 1948 foi estabelecido o Estado de Israel, um Estado soberano, com sua bandeira, com as suas leis, a bandeira mais antiga da história. A estrela de 6 pontas de Davi hasteou em 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, enfrentando grandes nações ao seu redor. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, ela enfrentou todas aquelas grandes nações, o Sudão, o Egito, que vieram contra Israel. Mas Deus os tinha levado à sua pátria e lutou ao lado deles nesta grande batalha. Eles estão congregados em sua pátria, mas eles não sabem a sua identidade. Eles não sabem quem é o Senhor Jesus Cristo. Eles não sabem que houve 7 eras da igreja. Eles não sabem aonde que a graça de Deus está operando. Mas haverá uma 7ª trombeta para eles. Uma 7ª trombeta, a mesma mensagem que veio para nós, porque não é uma mensagem diferente, porque nos dias da voz do 7º anjo, quando tocou, podemos conjugar dessa maneira, tocou a sua trombeta, se cumpriu todo o segredo de Deus, como tinha revelado aos seus servos os profetas. Mas Moisés e Elias, eles vão tomar esta mesma mensagem e levar para os judeus. Um profeta gentil para os gentios, 2 profetas judeus para os judeus. Deus preparou estes homens, Deus os reservou ali, a tal ponto que isso intrigou a Satanás. Porque todo homem morre e eu vejo a sua carne sendo consumida. De repente, esse homem Moisés morre e some da terra. E ele contendia com Miguel, disse São Judas, a respeito do corpo de Moisés, porque ele queria ver o corpo de Moisés sendo tomado pelos bichos, sendo morto, sendo putrefado. E a Bíblia diz, e Miguel lhe repreendeu, dizendo, o Senhor te repreenda, porque tinha uma obra para Moisés e Elias. Estes mesmos homens estarão lá com Israel para trazer a mensagem, a 7ª trombeta para Israel. 156. E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram sob isso, olhem, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado. Se nós tivéssemos tempo só como para repassar isto para alguns recém-chegados, mas já o estudamos. Sob a mesma era, o que houve na Alemanha e todas as outras nações, os judeus foram espalhados por toda a terra, mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus, para os levar para a sua terra, para receber a mensagem de Moisés e Elias. Eles pregarão e eles trarão os sinais. Lembra dos sinais que Moisés trouxe sobre o Egito? A água se convertendo em sangue, pulgas vindo sobre a terra, piolhos vindo sobre a terra, gafanhotos vindo sobre a terra, chuva de saraiva. Todas estas coisas serão trazidas sobre a terra outra vez, porque ali estarão Moisés e Elias pregando a mensagem para os judeus. Muitos ouvirão, mas somente 144.000, 12.000 de cada tribo, são predestinados para receber o Espírito Santo. Muitos vão passar pela justificação, muitos vão ter um processo de limpeza, mas somente 144.000 é os que não serão enganados pela besta. Assim como nos nossos dias, quando a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que a besta enganou a todos que haviam sobre a terra, menos aqueles que têm o selo do Deus vivo. Estes 144.000 terão o selo do Deus vivo em seus corações, e eles estarão ali, se pararão por esta palavra, a ponto de morrer por ela, a ponto de entregar a sua vida por ela. Esta é a palavra de Deus. Estes homens estarão ali, e enquanto eles estiverem desenvolvendo o seu ministério, ninguém poderá tocá-los. Mas ao término do seu ministério, quando os dias de sua profecia tiverem terminado, Deus permitirá que a besta coloque a mão sobre eles e os mate.
e eles serão mortos. E Apocalipse capítulo 11 nos mostra esta cena, a cena de Moisés e Elias em Israel. Apocalipse capítulo 11, versículo 11 em diante, a palavra nos diz assim: e depois daqueles 3 anos e meio, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vinda, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu, em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Este grande terremoto, vindo para finalizar a era judaica, os 3 anos e meio de graça, quando eles ascendem aos céus, Moisés e Elias ascendem aos céus, o tempo de graça para os judeus se termina, e então começa o derramamento do juízo de Deus em plenitude. A palavra de Deus nos diz que as trombetas é 1/3 parte. Porque a Bíblia diz, 1/3 parte foi lançada sobre a terra, 1/3 parte foi lançada sobre o mar. Aqui com os judeus, derramamento dessa 1/3 parte, o soar das trombetas. Mas quando Deus tiver selado e recolhido a noiva gentia, e selado e recolhido, Deus permitirá os juízos caírem sobre o mundo depois dos 3 anos e meio, aonde vai acontecer o terceiro ai, onde vai acontecer a guerra no Vale de Megido, onde vai acontecer o Armagedon. E ao finalizar desta estação, deste tempo que acontece o derramamento em plenitude das taças, ela finaliza com um grande terremoto e a introdução do milênio. Apocalipse 16, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras aproximadamente do peso de 1 talento, em torno de 40 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aqui está o terceiro desta linha de grandes terremotos. O terremoto de Los Angeles, finalizando a era gentia e a introdução da era judaica. O terremoto quando Moisés e Elias ascendem aos céus, terminando o período de graça para os judeus e abrindo o terceiro ai. E agora aqui, um grande terremoto que acontece exatamente no final dos juízos de Deus e a introdução do milênio. Agora, a Bíblia está nos mostrando sobre este terremoto, das coisas que vão acontecer. Se nós olharmos para as falhas geológicas que existem sobre a Terra, nós vamos ver que uma das falhas acontece e ela passa justamente aqui, perto do Mar Morto. Há uma falha que passa entre Israel e a Jordânia. Há uma falha que passa exatamente neste lugar. E ela se estende desde o Mar Vermelho
desde o Golfo de Aqaba, na Península do Sinai, e ela segue em direção à Turquia, subindo, uma falha geológica. Essa falha, ela está a 30 quilômetros, entre 25 e 35 quilômetros de Jerusalém. Mas haveria um grande terremoto. Este terremoto vai acontecer em Jerusalém. Deus é maravilhoso. Nós vamos a uma escritura primeiro, para nós olharmos para isso. Zacarias capítulo 14, versículo 9, a Bíblia nos diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade da cidade se repartirá para o norte, e a outra metade dela para o sul. Isto é a profecia. Isso é Zacarias falando lá atrás. Aí, com o passar dos anos, os cientistas vão colocando os seus radares e mapeando, e os seus sismógrafos, e lendo aonde estão as falhas, os movimentos geológicos, as placas tectônicas, e eles detectaram que há uma falha exatamente em Jerusalém, uma falha que passa no meio do Monte das Oliveiras, uma falha que é conhecida como a falha de Jerusalém. Esta é a falha que vai repartir, neste grande terremoto, vai repartir a cidade. Esta é uma obra do Senhor. Deus fez com que esta falha estivesse lá para cumprir a sua profecia. Não é uma rota de falhas maiores, mas Deus foi lá e rasgou a terra por baixo para esperar o grande dia de ele romper o Monte das Oliveiras para um lado e para o outro. Vamos à mensagem. Seguindo aqui, temos mais alguns versos dentro da leitura. Eu fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Mas acontecerá que no cair da tarde haverá luz. O que está nos mostrando aqui? Nós conhecemos essa escritura. Está nos mostrando que assim como lá, quando está falando sobre o juízo de Deus, Apocalipse capítulo 16, está falando sobre o derramamento das taças da ira de Deus. Lá, em meio a estas taças sendo derramadas, a Bíblia fala sobre a saída de um espírito de rã. Quando saiu o espírito de rã para enganar os que habitam sobre a terra, o espírito de rã, ele saiu em 325 depois de Cristo e é mencionado lá entre as taças, porque está mostrando lá nas taças, está mostrando o resultado do que aconteceu, do pequeno desvio que começou lá atrás, aonde vai resultar. Aqui está falando sobre o juízo de Deus, mas está falando que haveria um escape. Este terremoto vai abalar a terra. Milhões e milhões vão morrer sob este terremoto. Mas nós não estaremos aqui. Por quê? Porque nós ouvimos esta advertência que seria um dia conhecido do Senhor. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Nós recebemos esta mensagem. Isto é para nos mostrar
que antes de todas essas coisas acontecerem, no tempo da tarde, como diz no verso 6, e acontecerá naquele dia que não haverá luz, não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz, porque você ouviu esta voz, que está no versículo 6 e 7. Você não estará mais sobre a terra. Nós estaremos esperando para descer com ele. Nós estaremos esperando para descer para a grande introdução do milênio de Apocalipse capítulo 19. Em qual atração sobre a montanha? O profeta nos fala sobre essas coisas. Agora vemos um acontecimento nos últimos dias. Vamos simplesmente voltar algumas páginas em Zacarias e ver o que ele disse sobre isto. Vamos voltar então para os últimos dias. Aquela era a Idade Média. Vamos voltar agora aos últimos dias e voltar a Zacarias capítulo 14. Começando com o verso 4. E ouçam, e vamos ler uma porção das Escrituras, cerca de 9 versículos, do 4 ao 9. Ouça atentamente. Está profetizado de sua vinda nos últimos dias. Ouçam atentamente agora. Isto é o assim diz o Senhor, são as Escrituras, Zacarias capítulo 14. Agora, aqui, o profeta está nos pregando sobre qual a atração sobre a montanha. E ele toma uma escritura, Zacarias capítulo 9, versículo 9, e começa a mostrar o Senhor Jesus Cristo montado sobre um jumentinho. Qual a atração sobre a montanha? A atração sobre a montanha é o Senhor Jesus Cristo descendo sobre um jumentinho. Eis que o teu rei vem montado sobre um jumentinho, filho de jumenta de carga. Mas eles o receberam como rei? Não, eles, como disse o apóstolo São Paulo, se o tivessem recebido, não crucificariam ao Senhor da glória. Eles não receberam como rei. Ele foi rejeitado. Agora o profeta está tomando a mesma escritura e está nos mostrando que ele voltará outra vez. Que da mesma forma como ele apareceu em um jumentinho, ele voltará outra vez. Recordem, Zacarias 9, o que ela diz, e eles não o reconheceram. Agora, o que é hoje? Zacarias 14, falando de sua vinda. Falando de sua vinda. Que vinda é esta? Esta vinda é a segunda vinda para os judeus. Porque a nossa vinda, a nossa segunda vinda, ela é secreta. Ela está escondida como o ladrão de noite. Essa é a nossa segunda vinda. Essa é a segunda vinda para os judeus. Em sua segunda vinda. Continuando. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, novamente, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e no Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se moverá para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes nos dias dos terremotos, nos dias de Uzias, rei de Judá. Um grande terremoto dispensacional que nós passamos ali atrás, o terremoto dos dias de Uzias. Agora está dizendo que, da mesma maneira, assim como eles fugiram no terremoto dos dias de Uzias, fugirão outra vez. Esse terremoto de Zacarias, capítulo 14, é o mesmo de Apocalipse, capítulo 16, que está do 17 ao 21. Outro terremoto fendendo a terra. Se vocês desejam seguir as Escrituras aqui, observem no versículo 5, isto aplica que as fendas do Monte das Oliveiras se deve a um terremoto. Isto está formado por Isaías 29:6. O que está em Isaías 29:6? Está escrito isso: do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído com tufão de vento, e tempestade e labareda de fogo.
E Apocalipse capítulo 16, versículo 9. Não só no versículo 9 de Apocalipse capítulo 16, em todo o capítulo 16 de Apocalipse estão as taças sendo derramadas. Exatamente o que sucede, o mesmo profeta que falou da primeira vinda, viu a sua segunda vinda. Que profeta é este? Zacarias, que profetizou no seu capítulo 9 sobre a sua primeira vinda. Está profetizando no capítulo 14 sobre a sua segunda vinda. Observem como nos dias do terremoto vem o que os terremotos estão causando, vem as predições deles. O Monte das Oliveiras será fendido em duas partes. Aqui está a imagem mostrando mais claramente o Monte das Oliveiras e uma linha aonde mostra onde que está a falha geológica, o traçado, aonde está a falha de Jerusalém, aonde este grande monte, o Monte das Oliveiras, será fendido em duas partes. Agora eu tenho um precioso parágrafo da mensagem de investimentos. Lembra que a Terra foi desequilibrada lá atrás? Que a Terra saiu 23 graus e meio do seu eixo com aquele acontecimento nos dias antediluvianos, e ela foi afastada do Sol e vieram as nuvens. Agora Deus vai colocar no eixo outra vez, porque o milênio é o Éden restaurado. O milênio é voltar esta terra da maneira que ela estava. Mensagem de Investimentos, parágrafo 133. Rogo-te, Pai Celestial, que nenhum de nós seja tão tolo a ponto de rejeitar um investimento assim, que possamos investir nosso tempo, nosso talento e tudo que temos para os louvores de Deus, sabendo disso que não importa se chegamos o mundo inteiro e perdemos a alma. De que nos adiantou? De que adianta o louvor de um homem quando o fogo atômico estiver queimando e despontando na areia, quando os ventos uivantes, quando este mundo for lançado ao sol além, tirado de seu lugar como antes da destruição antediluviana, e lançado, em vez de ser lançado para longe do sol, lançado em direção ao sol. Não mais água, mas fogo dessa vez. E as areias uivam por toda a terra antes do grande milênio. E nossas lápides mostram doutor fulano de tal, irmão fulano de tal, ou bispo fulano de tal. De que nos adianta quando nossa alma estiver em algum lugar além na eternidade, e tem de acontecer? Os vivos sabem que tem de morrer. Que grande palavra! Está nos mostrando que Deus, Ele vai tomar e vai colocar a terra de volta no seu eixo. Vai trazer a terra de volta para o seu eixo outra vez. Isto é a introdução do milênio. Isto é quando nós estamos por descer com Ele para reinarmos sobre a terra, reinarmos com Ele por 1000 anos sobre esta terra. E isso está em Apocalipse capítulo 19. E eu estou encerrando, quero encerrar as minhas palavras com esta última escritura, onde a palavra de Deus nos diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue. Quem é aquele que tingiu as suas vestes em sangue? Quem é aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que derramou o seu sangue por mim e por cada um de nós. É Ele que vem montado sobre um cavalo branco, tendo as suas vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chama
é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos. Que exército é esse? Somos nós, cada um de nós, revestido de um poder. Nós desceremos para reinar com ele. Nós desceremos, todos nós, cada mensageiro com o seu grupo, cada patriarca com o seu grupo, nós desceremos para dominarmos sobre a terra. E seguiam nos exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem é este? O Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, aquele que se entregou por nós, aquele que fez esse grande plano de redenção, nos incluiu neste plano de redenção, está trabalhando através de nós, está nos moldando para nos deixar no formato da palavra. Sim, tem uma palavra para mim e para você. A palavra é Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11, onde João, um tipo da noiva, come o livro. E à medida que ele vai comendo o livro, ele vai entrando na forma do livro. Assim nós, quando vamos comendo da palavra de Deus, nós estamos entrando na forma da palavra. O Senhor Deus profetizou que haveria uma super igreja, que haveria uma super raça. Como que vai haver à medida que ela se aproxima dele? Ela se tornará um exército invencível. O que nós estamos fazendo nesta manhã? Nós não estamos nos aproximando de um homem, nós estamos nos aproximando dele, porque é ele quem vai transformar, nos transladar, nos tirar desta dimensão. Se a graça do Senhor Jesus Cristo sobre cada um de vós, que o Espírito Santo possa trazer a cada dia mais aos nossos corações entendimento sobre a tua palavra, e que a palavra de Deus faça os nossos corações rejubilar a cada vez que ela for pronunciada aos nossos ouvidos. Que essa palavra possa trazer cura ao teu corpo físico, possa trazer descanso ao teu espírito, possa trazer tudo o que você precisa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, pelo menos eu vi na segunda-feira que seria necessário para a igreja, não é? Você entendeu isso também? Tem algo para nós sobrenatural, pastor Ezequias, que Deus te recompense. Continue usando o seu dom. E agora, sentado ouvindo outra vez, eu compreendi ainda mais as coisas que nós tínhamos ouvido na segunda-feira. E enquanto a gente está ouvindo, a gente pensa assim: meu Deus, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu não tenho essa capacidade de passar tudo isso, todos esses detalhes para a igreja. Nos deu uma forma, né, de assim fazê-lo. Eu desejei pegar então a gravação daquela nossa palestra e sentar com a igreja e vermos a gravação. A gravação foi interrompida segunda-feira, né? Enquanto interrompeu, nasceu no meu coração o desejo de que nós pudéssemos fazer como estamos fazendo agora e que a igreja pudesse participar. O pastor Ezequias teve mais tempo hoje do que na live, trouxe mais informação, mais escrituras, mais... nós ficamos na live sem entrar em Zacarias, né, pastor Ezequias? E agora
entramos em Zacarias, nós começamos com o primeiro terremoto lá, onde dividiu a Pangeia, né, no tempo de Peleg, dividiu a terra, e terminamos agora com o último terremoto, onde o Monte das Oliveiras será fendido no meio. Então, todas essas anotações, todo esse slide vai estar disponível para a igreja, já está disponível para a igreja, está no nosso grupo. E para os irmãos que acompanharam a transmissão, ele vai estar num link abaixo agora do link da transmissão. Para que nós todos possamos outra vez assistir, ler, estudar, e o quanto eu fiquei com mais amor pela mensagem. Porque o pastor Ezequias, o pastor Samuel são grandes estudiosos da palavra, mas onde eles estudaram? Na mensagem. Na mensagem de quem? De um profeta sem conhecimento científico? Dá para entender isso? Um homem sem escolaridade, um homem sem conhecimento científico, poder estudar a terra debaixo dela, subir acima de lugares mais altos, trazer datas, trazer localizações, onde a ciência em anos de estudo viriam traçar os mesmos lugares. E não só trazer esses conhecimentos, como trazer a liberação para o acontecimento. Entende? Joga uma pedra para cima. Ele estava liberando um terremoto que iria dar início a um tempo de juízo. Juízo está caindo sobre a terra. Por isso eu falei que tinha pessoas, datas, acontecimentos, tudo isso, mudanças de dispensações. E agora nós entramos no nosso tempo aqui. Há um mês atrás, eu e o pastor Ezequias conversamos sobre esses terremotos. Pastor, será que o senhor poderia trazer aquele estudo de terremotos? Dentro do nosso pedido não tinha os terremotos da semana passada, que foi feito um mês antes. Dentro da mente de Deus já tinha. No dia da nossa conversa, não tinha havido. No dia 17, na quarta-feira antes do nosso encontro, houve um alinhamento de planetas. No dia 17. Na quarta-feira, depois do nosso encontro, houve os terremotos. Aconteceram os terremotos. E aí, nós viemos aqui no domingo e falamos sobre a voz do sinal. Não é? Deus não faz nada sem antes ele mostrar no céu. Então Deus mostrou no céu. Deus faria sinais no céu e na terra. Nós tivemos sinal no céu, nós tivemos sinal na terra, nós tivemos um acontecimento no meio do povo de Deus, falando agora de nação, mas que Deus tem, não que tinha, ele tem uma voz no meio desses acontecimentos aqui, no meio de aqueles alinhamentos, aquele encontro, aqueles terremotos. E agora as nossas vidas precisam começar a compreender que Deus fez algo nesses últimos dias. Pode ser que nós ainda não tenhamos noção do acontecimento, porque o próprio profeta, depois de todas aquelas coisas, ele ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Deus mandou dizer, aconteceu coisas, e algum tempo depois é que o profeta foi entender que aquele juiz de toda a terra havia visitado a terra. Aqueles 7 anjos. Então, Deus fez algo especial para nós nesses últimos dias. Alguém
naquela fila de agradecimentos aqui e homenagens, alguém veio e disse, olha, eu nunca participei de um encontro desse jeito. Se eu fui em algum lugar melhor, eu não lembro de ter ido. E aí eu estava pensando assim, interessante, nós não fizemos nada aqui de especial. Não tinha uma comida. Outros encontros tiveram comida. Todos os encontros têm as mesmas coisas. Não tinha uma coisa especial aqui. Especial aqui era o tempo. Aí alguém veio e disse assim, pastor, um pastor falou comigo, ou um obreiro disse assim, e se esse for nosso último encontro? Então, nosso último encontro foi precedido de sinal do céu, sinal na terra e acontecimento nos nossos corações, no nosso ser. Né? Irmãos, eu agora creio que é Hebreus, capítulo 2, verso 1. Se Deus tratou com tanta severidade a negligência das pessoas que ouviram a palavra de Deus por vozes de anjos ou profetas, quanto mais ele não tratará aqueles que ouviu através do próprio Filho. Então, o Evangelho, essa mensagem que hoje, um culto com vários visitantes, um culto com muita gente assistindo, eu fiquei pensando ali, essa mensagem, as pessoas precisam entender que nós não nos reunimos aqui para ficar fazendo arrecadação de dinheiro. Nós não nos reunimos aqui para ficar fazendo promessa para o povo de prosperidades, promessa para o povo de famílias, boas famílias e coisas. A Bíblia está cheia de famílias com problemas que tem na sua família. E Deus não fez questão de ficar resolvendo tudo, não. O povo de Deus não é chamado para viver um tempo aqui de mares de rosa, de ausência de tempestades. Não, o povo de Deus é um povo muito mais forte do que isso. Enquanto o pastor Ezequias estava falando, eu falei com o irmão Johnny ali. A graça, o tempo da graça para Israel, 3 anos e meio de tribulação. Não é o retorno da graça para eles? Mas em que tempo? Debaixo do 6º selo, em grande tribulação. Tempo de graça? Sim, é graça para eles. Porque a palavra é a graça em meio à tribulação. Vocês estão sendo salvos dessas coisas. Se nós olharmos para o mundo como bom, aí não existe graça. Mas se nós enxergarmos quão mal é o mundo, nós sabemos que nós estamos debaixo da graça, em meio ao mundo caindo aos pedaços. Em meio à imoralidade, em meio a todas as loucuras deste mundo, Deus nos trouxe essa mensagem. Quantas vezes você ouviu durante essa pregação falando terremotos que mudaram tempos, terremotos que tirou vida dos homens? A vida dos homens, vocês viram, foi sendo diminuída, e terremotos marcando essas dispensações, mas depois nós começamos a ouvir, e nesse tempo nós não estaremos aqui, e nesse tempo nós não estaremos aqui mais, porque teremos tido um corpo transformado, um arrebatamento acontecido, e teremos ido embora daqui enquanto a terra sofre. Irmão, se aquele terremoto do Alasca tivesse acontecido em uma grande metrópole, não sei se vocês viram agora, na semana passada, os bombeiros estavam com um guindaste, socorrendo pessoas no alto de um prédio, assim, o prédio veio caindo em cima dos bombeiros, naquela haste do caminhão. Alguém viu um vídeo assim? Eu vi. Os bombeiros levantaram o braço do guindaste, né? E foram lá e tentando socorrer pessoas, assim, porque o prédio já se inclinou, e aí o prédio veio caindo sobre os bombeiros, caiu sobre alguns outros, 2 deles, parece que desceram correndo aquele braço de guindaste e aquela coisa toda. Se acontecer um terremoto dessa magnitude, numa grande metrópole, tal como é Los Angeles hoje,
prédios e prédios e prédios. É muito desastre. Não dá para fazer, pastor Ezequias, eu não sei se a gente... Quantos metros cúbicos, eu creio que metros quadrados, daria para nós multiplicarmos 1.000 quilômetros por 500, né? Daria 50.000, 500.000 metros quadrados, alguma coisa assim. Mas quantos metros cúbicos de terra vai descer para dentro do mar? Muita coisa, não é? Quanto deslocamento de água vai gerar com aquele... Joga uma pedra dentro d'água, né? Pau! Sobe a água aqui assim. Pensa no tamanho, na quantidade cúbica de terra vai descer para o mar. Quando ela descer, ela vai deslocar. O que vai acontecer? Tsunami. De quantos metros de altura? Quantas ilhas vão sumir? Quantas cidades costeiras, as praias aonde acontecem as grandes imoralidades deste mundo vão sumir? Todas. Todas elas vão sumir. Porque você acha que praia é só gente sem roupa? Praia é lugar de drogas vendidas na bandeja. Converse com algum baiano que conhece Salvador. Droga vendida na bandeja, prostituição. Os locais, tanto homens como mulheres, estão por ali se oferecendo para os turistas. Oferecem droga, oferecem prostituição, além da imoralidade das roupas, que não podem ser consideradas roupas ali. E aí Deus vem com toda a sua vingança em cima destes atos que são cometidos nesses lugares. É paradisíaco, tem nada de paraíso ali. É bonito. O mar, as ondas, essas coisas são bonitas, mas os homens perverteram tudo que é belo, tudo que é maravilhoso, os homens perverteram. Vocês notaram as questões das placas? Existem placas que trabalham confrontando uma com a outra aqui, e quando elas trombam com a outra, elas sobem, criam um monte. Existem outras que trabalham assim, quando elas se abrem, a lava sobe, né, e formam ilhas vulcânicas. E essa de Santo André, ela está trabalhando assim, ó. E quando ela está esfregando uma na outra, assim, tem pedras que seguram. E vai empurrando, 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 e rochas segurando. Isso vai formando tensão, pressão. Quando aquelas rochas cedem, aí acontece um terremoto. Esse terremoto de Los Angeles, aquela cerca mostrada ali, a cerca estava alinhada, mas a placa andou. E aí, como a placa andou, a cerca se distanciou do outro. Um pedaço do outro distanciou-se 6 metros. Quer dizer que as duas placas por baixo se moveram, uma para baixo, outra para cima, então 6 metros de diferença linear. As outras que trabalham confrontando uma com a outra fazem com que os montes estejam em constante crescimento. As outras que abrem fazem com que lavas vulcânicas subam e formem ilhas no meio do mar. Você, quem sabe, tem assistido, eu já via algum documentário sobre essas ilhas vulcânicas. O certo é, irmãos, que Deus te deu um profeta para te mostrar nas Escrituras as coisas que haveriam de ser. E aí nós lemos essas mensagens, não são mensagens novas que o pastor Ezequias tem. Nós lemos essas mensagens, não conseguimos compreender tudo, não tínhamos ideia destas coisas,
Mas disse o profeta que Deus enviaria homens, levantariam homens que veriam essa palavra e trariam isso com mais sentido para o povo. Ficou com mais sentido para você nessa manhã? Você está agradecido a Deus? Você pode glorificá-lo por esse esclarecimento que Deus trouxe aos nossos corações? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelos seus ministérios trazidos a nós nesses últimos dias. Pastor Ezequias, mais uma vez, obrigado. Deus o abençoe, que Deus o recompense. Pastor Samuel, provavelmente esteja ouvindo também. Muito obrigado por nos ceder este dom de Deus que Deus tem colocado aí. Eu não me lembro de correção ao senhor, pastor. Mas, seja lá o que for, desculpe aí, hein? Ele falou, eu falei, epa, causei, o que eu fui arrumar? Mas que bom que isso rendeu uma amizade, né? Amém. Um grande amigo. Deus abençoe, muito obrigado. Deus recompense a igreja de Criciúma, Deus recompense a igreja de Cuiabá. O pastor João, que o senhor citou, provavelmente seja o pastor João Henrique, né? Acompanhando, e outros tantos amigos que provavelmente não acompanharam ao vivo, mas depois acompanharão a gravação, né? Ficamos assim terminados, ficamos assim honrados com o dom, com o presente que o senhor nos dá nessa manhã, pastor Ezequias. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família. Amém. E seguimos em um grande shalom, em grande amizade, em grande afeto um para com o outro. Igreja, Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de batismo, alguém que esteja já com um desejo ardente, ou quem já esteja acertado com o pastor Adeus, com os ministros. Se alguém procurar, quiser, nós teremos o batismo hoje, pode procurar pelos nossos diáconos. Nós também temos uma reunião com o irmão Felipe, com a brigada. Então, depois do culto, os brigadistas estejam reunidos ali. Nós vamos ter que fazer de novo reciclagem, mais uma vez o curso, mas esse curso nos foi ofertado, né? O irmão Felipe quer tratar disso. Nós vamos ter essa rápida reunião ali na galeria. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos. Amém? Vamos bater palma ou vamos orar primeiro? Vamos bater palma ou vamos orar? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Agora nós oramos a Ele. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós às vezes ficamos sem palavras para agradecer ao Senhor, a um amigo, ao Senhor pelo dom que deu, ao amigo por deixar ser usado por Ti, ó Pai. Mas nós Te glorificamos nesse momento. E eu peço, Pai, que toda a voz destes sinais demonstrados nessa manhã, que aconteceram conosco nesse último mês, possa ser assimilada. A voz desses sinais seja assimilada, seja compreendida. As mudanças, por certo, o Senhor mudou algo no mundo espiritual, assim como no natural. Nós sabemos que mudanças aconteceram, distanciamentos, elevações, não sabemos o que, mas algo aconteceu e nós Te pedimos, Pai, que nós possamos assimilar e descobrir e usufruir daquilo que o Senhor tem preparado para seu povo, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito, e esse Espírito é a fé de rapto, porque é dentro desta mensagem que nós nos preparamos para sairmos dessa terra. Os outros evangelhos denominacionais, eles preparam as pessoas para continuar aqui no mundo. E é o que as pessoas estão querendo, a vida feliz aqui nesse mundo. Mas não é o que a Tua noiva está desejando, Senhor. Tua noiva está desejando a saída dela daqui da terra, para que depois sim nós possamos voltar para cá,
com a terra em paz, em harmonia, em unidade novamente, Pai, como vimos nas Escrituras, pela palavra do Teu profeta e através da ciência. A Tua palavra não está em conflito com a ciência. Os cientistas estão em conflitos com a Tua palavra. Mas Deus, o Senhor tem provado por todas as evidências que Tu tens o controle de todas as coisas, da terra, da vida, do indivíduo, da igreja, e nós Te glorificamos por isso hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Domingo que vem nós teremos culto de Santa Ceia e quinta-feira nós teremos o casamento, né? Quinta-feira nós teremos um casamento, da outra quinta nós teremos um outro casamento. Então essas duas próximas quintas-feiras nós teremos casamentos. Então Deus abençoe vocês aí, espero que a live possa estar ajudando vocês. O intuito desse canal é profetizar mais uma vez as coisas que Deus predestinou para os filhos de Deus. E trazer informação tanto para a pessoa cristã quanto para o mundo. Porque o juízo está aí através de terremotos. Deus está trazendo a sua palavra para reunir filhos de Deus, arrepender e a seguir a Deus. Mas com a presciência do Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, que o mundo já é do maligno, que as pessoas não vão acatar o mandamento do Senhor, e todas as vezes que acontece isso, Deus manda sinal. E Deus mandou sinal através de terremotos, maremotos. E só falta a última taça para ser esgotada, que é o terremoto em Los Angeles. E nós, com a graça de Deus, que Deus dá a homens, que traz a palavra de Deus, que sabe trazer e explicar, através da mensagem do nosso profeta William Marlon Branham, ele traz luz sobre a palavra de Deus e nos mostra que só falta esse terremoto em Los Angeles para tudo voltar como era antes. Antes, a Terra era perfeita, a Terra não tinha entrado em órbita, ela era reta, ela foi inclinada 3, sei lá se é 3 graus, sei lá, tombou a Terra. Então, hoje você vê aí a temperatura muito fria, muito quente, mas não era assim. Então Deus vai restaurar todas as coisas, mas sempre Deus dá homens de Deus para trazer a palavra de Deus, orientar sobre terremotos, sobre a natureza, tudo fala ao respeito. E se você estiver atento a essas coisas que Deus está fazendo, você vai perceber que as coisas estão sempre no propósito de Deus. E sempre nesse canal eu vou estar trazendo para vocês coisas de Deus para que você não seja enganado. O tempo está certinho, o tic-tac, o relógio de Deus não está atrasado nem adiantado. As pessoas podem falar, vocês cristãos, fala que esse mundo vai acabar na hora de Deus. Mas ninguém sabe a hora nem o dia. Mas uma coisa nós sabemos, nós filhos de Deus, que o nosso profeta nos orientou, que quando essas coisas estivessem acontecendo, nós estamos de olho em Los Angeles, nós estamos de olho nesse terremoto. E já teve outro terremoto aí, se vocês que vocês acompanham tanto as redes sociais, vocês já viram. E sempre Deus manda um juízo na terra quando Deus vem trazer a palavra de Deus, que as pessoas não acatam Jesus, Senhor Deus, manda juízo. E quando ele manda juízo também, ele manda também profecias, ele manda coisas que acontecem na terra para as pessoas, depois que elas foram condenadas, não poder dizer que não foi avisado. Então esse canal aqui sempre vai trazer coisas para estar te mostrando o que Deus está fazendo hoje, nesse exato momento. Então as pessoas têm que buscar mais a Deus. O profeta, como
O irmão Ezequias leu a mensagem, o profeta falou, arrepende-se, Losange, ainda há tempo para você, afasta dessas coisas, aquela Losange vai ser engolida. E aí depois vocês vão falar, mas como que as pessoas sabiam? Nós sabíamos porque nós somos filhos de Deus. Deus não deixa nós sem saber de todas as coisas, não. Deus revela para seus filhos todas as coisas. Aquela Losange vai ser engolida. Aquele terremoto que está ali seguro até a hora que Deus quer. Para essa mensagem chegar a mais corações de pessoas que eu nem sei onde vai chegar. Por isso que a gente transmite essa live todos os dias aqui, atrás de filhos de Deus. A mensagem tem que chegar a mais gente. Mas quando ela chegar no último eleito, onde ela tem que chegar, e ela vai chegar, aquele terremoto não vai ficar seguro, não. Ainda Deus está segurando aquele terremoto lá, porque ele ainda tem que resgatar muitos filhos de Deus. E nós, como estamos na terra, somos representantes de Deus, estamos aqui pregando a palavra, levando a palavra para que essa palavra possa chegar a mais pessoas, que mais pessoas possam saber desses acontecimentos modernos que está acontecendo. E aí, quando acontecer todas as coisas, se encaixar e chegar no eixo, aquela Losange vai ser esmagada. E não vai ter pedra sobre pedra ali, vai ser tudo rebentado e tudo vai ser restaurado novamente. Então eu estou sempre no TikTok e no Instagram trazendo a palavra de Deus para orientar e advertir cada pessoa. Então eu vou encerrar a live aqui no Instagram, que é só 1 hora, eu tenho que encerrar agora. Sou obrigado a encerrar. Fique com Deus, Dorinha. Bom dia.